Nesta parte, nós vamos dar um exemplo da montagem de uma dissertação nas suas três partes fundamentais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Estamos aí na página 235 do nosso livro Manipulação de Textos. Então, observe aí. Primeiramente, a finalidade da introdução. A introdução deve apresentar a ideia central que vai ser discutida, de modo que o leitor já saiba do que o texto irá tratar. Compreende um parágrafo. O desenvolvimento é a parte da redação em que se faz o desdobramento da ideia central, consiste na exposição dos argumentos que vão provar a ideia contida na introdução. O desenvolvimento pode ser constituído de um ou mais parágrafos. Consoante eu disse, é adequado que você construa o desenvolvimento com 2 ou 3 parágrafos, isso em se tratando de uma prova discursiva, uma prova de concurso público principalmente. E a conclusão é a parte do texto que amarra, a parte da redação que amarra o texto, que faz o fechamento das ideias. Pode funcionar também como confirmação da tese, daquilo que você discutiu no início, resumindo os principais aspectos discutidos no texto. A conclusão também corresponde a um parágrafo. Então, a introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós vamos ver isso com um texto chamado A Elite e os Meios de Comunicação. Vamos desmontar essa redação, este texto, nessas 3 partes para que vocês consigam identificar cada uma dessas partes da redação dissertativa. Observe então, A Elite e os Meios de Comunicação, texto que está contido na página 235. Os meios de comunicação social constituem, paradoxalmente, meios de elite e de massas. Como instrumentos mecânicos e eletrônicos que difundem mensagens de acesso potencial a todos os indivíduos da sociedade, eles são meios que atingem as massas, atuando como intermediários entre elas e o mundo. Na verdade, é através da imprensa, do rádio, da TV e do cinema que os indivíduos se informam cotidianamente sobre os fatos da atualidade, se divertem e se mantêm sintonizados com o meio ambiente de que participam. Evidentemente, o acesso direto aos meios de comunicação está relacionado com o fenômeno da capacidade aquisitiva ou da distribuição do produto social, pois a compra de exemplares de jornais e revistas, de um ingresso de cinema ou a posse de aparelhos receptores de rádio e TV implica um dispêndio financeiro que nem sempre está ao alcance de todos os cidadãos. Indiretamente, todavia, toda a sociedade está ao alcance dos meios de comunicação, porque o processo de transmissão das mensagens que veiculam obedece a um fluxo em 2 estágios. No segundo estágio, a difusão se faz através dos meios informais, assegurando uma penetração massiva em toda a comunidade que está no raio de audiência do instrumento formal de comunicação. No entanto, é preciso considerar que, embora atingindo a massa, público heterogêneo, anônimo, disperso, os meios de comunicação social são meios de elite, ou seja, são meios controlados pela elite. Quer na estrutura capitalista, quer na socialista, os meios de comunicação estão sob o domínio da elite dirigente. No primeiro caso, pertencem aos grupos econômicos que os exploram, como organizações industriais produtoras de bens de consumo. No segundo caso, estão sob a influência do Estado, o que corresponde a dizer que se encontram nas mãos da elite política que detém o poder. Este texto é de José Marques de Mello, publicado na revista Vozes. É importante que nós observemos que este texto traz essas 3 partes bem definidas: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Neste texto especificamente, o autor fez o parágrafo introdutório, apenas um parágrafo introdutório, como é de praxe, apenas o primeiro parágrafo. No desenvolvimento, ele compôs 4 parágrafos. Então, do segundo ao 4º parágrafos, são parágrafos de desenvolvimento. Deixe-me só ter certeza disso, né? Salvo engano, segundo, terceiro e quarto, não. Ele compôs 4 parágrafos de desenvolvimento, então, do segundo ao 5º. E o 6º parágrafo, o parágrafo conclusivo. É importante observar que, apesar de ele ter composto o texto com 6 parágrafos, isso não constitui um erro.
consoante nós vimos, é importante que você procure compor de 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento, mas isso não é regra, isso vai depender muito da sua argumentação. O ideal, a sugestão que eu dou, é o desenvolvimento contendo 2 a 3 parágrafos. Ele compôs com 4, nós vamos mostrar essas partes bem definidas aqui. Observe que ele começa fazendo uma afirmação. O texto traz uma introdução bem curta, é uma frase curta, uma frase bem afirmativa. Ele diz que os meios de comunicação constituem, paradoxalmente, meios de elite de massas. Então, a primeira afirmação que ele faz é que os meios de comunicação são, paradoxalmente, ou seja, de forma contrastante, são meios de elite e de massa. Então, ele faz uma introdução fazendo uma afirmação de que esses meios de comunicação são paradoxos, né? São meios de elite e de massa. Aí ele vai tentar provar isso no desenvolvimento. E depois que ele prova isso no desenvolvimento, ele faz uma conclusão arrematando o que ele já discutiu. Ou seja, uma estrutura perfeita. No segundo parágrafo, ele começa dizendo por que são meios de... ele fala de meios de elite e massa, primeiramente, por que são meios de elite? Ele diz, por que são meios de massa? Porque como instrumentos mecânicos e eletrônicos que difundem mensagens de acesso potencial a todos os indivíduos, são meios que atingem as massas, por isso são meios de massa. E ele ratifica, porque é através da imprensa que ele está se referindo à imprensa escrita, né? Imprensa, rádio, TV e cinema, que os indivíduos se informam sobre os fatos do cotidiano. Por isso são meios que atingem as massas, são meios de massa. No parágrafo seguinte, ele vai mostrar por que são meios de elite. Ele diz assim, que são meios de elite porque, evidentemente, o acesso direto aos meios de comunicação está relacionado com o fenômeno da capacidade aquisitiva. E nem todas as pessoas têm poder aquisitivo para comprar um aparelho de rádio, de TV, para assinar jornais e revistas ou para comprar ingresso de cinema. Ou seja, nem todas as pessoas têm condições, capacidade financeira para consumir esses produtos. Por isso são meios de elite. No parágrafo subsequente, ele vai dizer de novo porque são meios de massa. São meios de massa, segundo ele, porque indiretamente toda a sociedade está ao alcance dos meios de comunicação. Ou seja, ainda que você não tenha um aparelho de televisão, né, um televisor em casa, e houve uma notícia de grande repercussão ontem, transmitida por um canal de TV, o seu vizinho que viu a notícia acaba passando para você. Ou seja, ele diz aqui que porque o processo de transmissão das mensagens que veiculam obedece a um fluxo em 2 estágios. E no segundo estágio, o primeiro estágio seria o estágio direto, né? E o segundo estágio, a difusão se faz através dos meios informais, né? Através dos meios formais, e o que assegura uma penetração massiva em toda a comunidade que está no raio de audiência do instrumento formal de comunicação. Por isso são meios de massa. Mesmo que as pessoas não tenham capacidade financeira para adquirir um aparelho de televisão, um rádio, ou então comprar jornais, revistas, comprar um ingresso de cinema, indiretamente essas pessoas acabam se informando, por isso são meios de massa. E aí no parágrafo seguinte ele volta a ratificar porque são meios de elite. São meios de elite porque é preciso considerar que, embora atingindo a massa, público heterogêneo, anônimo, disperso, os meios de comunicação estão nas mãos da elite que detém o poder. Então ele diz, são meios de elite, ou seja, são meios controlados pela elite. E ele faz a conclusão, parágrafo conclusivo, ratificando que tanto na estrutura capitalista quanto na estrutura socialista, os meios de comunicação estão sob o domínio da elite dirigente. No caso do sistema capitalista, pertencem aos grupos econômicos que os exploram, como organizações industriais, produtoras de bens de consumo. E no meio socialista, estão sob a influência do Estado, o que corresponde a dizer que encontram nas mãos da elite política que detém o poder. Então vejam que esse texto é um texto que traz uma estrutura perfeita. Introdução, desenvolvimento, conclusão. E na introdução, o autor simplesmente apresenta o assunto, não discute o assunto, apenas apresenta, fazendo a afirmação de que os meios de comunicação são, paradoxalmente, meios de elite e de massa. Aí ele vai tentar provar isso no desenvolvimento.
faz um primeiro parágrafo de desenvolvimento dizendo por que são meios de massa, porque são meios que atingem as massas. Aí ele volta a falar por que são meios de elite. São meios de elite porque nem todo mundo tem capacidade aquisitiva para ter acesso diretamente a essas informações, a esses meios. Aí ele volta a ratificar porque são meios de massa. São meios de massa porque no segundo processo, o fluxo, no segundo processo, acaba atingindo as massas. E depois ele volta a ratificar de novo porque são meios de elite. São meios de elite porque são controlados pela elite. E termina a redação provando que tanto na estrutura capitalista quanto na estrutura socialista, os meios de comunicação estão nas mãos de uma elite. Na estrutura capitalista, nas mãos de produtores de bens de consumo. No meio socialista, nas mãos do governo que detém o poder. Então é um texto que traz início, meio e fim bem definido. Início, apresentando o assunto, a introdução. Desenvolvimento, o meio, discutindo o assunto, provando aquilo que ele afirmou na introdução. E o parágrafo conclusivo, o fim, ele simplesmente ratifica tudo que foi discutido, provando que realmente aquela argumentação sua é consistente, é algo que faz com que o leitor acredite nessa defesa de ponto de vista. É uma redação que tem uma estrutura perfeita, início, meio e fim. É com isso que você deve se preocupar. Na hora em que você estiver fazendo seu texto, procure fazer uma introdução apresentando o assunto ao leitor. Depois, os parágrafos de desenvolvimento discutindo esse assunto, apresentando informações, ideias, conceitos, dados estatísticos, opiniões de pessoas abalizadas e até a sua argumentação, a sua opinião para convencer o leitor, para buscar o convencimento. E a parte de conclusão, ratificando aquilo que você já discutiu, ou seja, mostrando, arrematando para o leitor aquilo que foi discutido e aquilo que você anunciou no parágrafo introdutório. Então, a introdução apresenta o assunto, apresentação do assunto, apresenta o assunto ao leitor, apresenta o assunto, o tema, apresenta o assunto que vai ser discutido. Os parágrafos de desenvolvimento discutem o assunto. Nesta parte, você discute o assunto sobre o qual você está redigindo. E a conclusão é a parte em que você faz o fechamento do assunto. O parágrafo conclusivo é a parte de fechamento do assunto. Ou seja, é uma redação que traz uma estrutura perfeita, com início, meio e fim. É bom que você observe isso e coloque em prática, sobretudo.